Quantos benefícios nós temos por incapacidade, né? É só o auxílio-doença ou tem mais outros, doutora Vitória? Pronto. Quando a gente fala em benefícios por incapacidade, a gente se refere àqueles benefícios que são concedidos pelo INSS para as pessoas que são seguradas da Previdência, ou seja, que contribuem com o INSS, ou que são, por exemplo, agricultores, pescadores e têm essa qualidade comprovada. É diferente, por exemplo, do LOAS para deficiente, que embora exista essa incapacidade, essa deficiência, mas o benefício é assistencial. E em relação aos benefícios por incapacidade, nós temos auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e auxílio acidente. E só fazendo um esclarecimento, a gente continua usando esse termo auxílio-doença e aposentadoria por invalidez porque eles são mais fáceis de compreensão. Mas houve uma mudança de nome e o auxílio-doença agora é benefício por incapacidade temporária e o outro benefício por incapacidade permanente. Que seria, então, a aposentadoria, isso, né? Exatamente, a aposentadoria por invalidez. Muito bem, então... E o que é que diferencia, né, isso, então, uns exatamente. dos outros? Pronto, vamos lá. O que vai diferenciar é, digamos que, a duração dessa incapacidade. Por exemplo, no caso do auxílio-doença, vai ser devido quando a incapacidade, ainda que seja total ou parcial, e parcial seria quando a pessoa não está incapacitada para todas as atividades, mas para algumas, e total quando está para todas. Então, o auxílio-doença, quando ela for total ou parcial, mas que seja temporária, ou seja, tem um prazo específico de recuperação, digamos, 6 meses, 1 ano, seja possível prever, digamos assim, esse prazo de recuperação. No caso da aposentadoria por invalidez, a incapacidade é total, sempre tem que ser total, e ela precisa ser permanente, ou seja, não haver um prazo pré-definido, previsível pela perícia médica para que essa incapacidade desapareça, digamos assim, seja curada. E o auxílio acidente é quando, por exemplo, há uma lesão consolidada, ou seja, ela se torna permanente, só que ela não é total, é parcial. Então, pode decorrer, por exemplo, de um acidente ou mesmo algum problema de saúde que sequelou a pessoa de alguma forma, mas que não incapacita totalmente. Ela ainda consegue trabalhar. Isso, exato. E, inclusive, ela pode trabalhar e receber esse benefício do auxílio acidente. No caso das outras duas, não, porque entende-se que a pessoa não está apta ao trabalho. Então, em regra, não pode trabalhar. Falando um pouquinho sobre o auxílio-doença especificamente, né? Quais são os critérios, quais são as doenças, por exemplo, que entram, né, nesse benefício? Pronto. Em termos de critério, é preciso que a pessoa tenha, por exemplo, 12 meses de carência. O que seria isso? É preciso que a pessoa, antes de dar entrada, tenha trabalhado por 12 meses, seja de carteira assinada, seja pagando aquele carnezinho, seja, por exemplo, trabalhando como um agricultor, um pescador, de forma que comprove esse trabalho. E em relação à doença, não existe, assim, digamos que um rol específico de doenças, é muito amplo. E o que a gente precisa compreender em relação a esses benefícios é que o INSS está protegendo não é a doença em si, mas a incapacidade que aquela doença gera. Ou seja, uma pessoa pode ter uma determinada doença, mas ainda assim essa doença não atrapalhar o seu trabalho. Então, em regra, ela não vai receber. Agora, se aquela doença estiver atrapalhando o seu trabalho, vamos pensar em algo psicológico. Digamos que uma pessoa tem um transtorno de ansiedade, mas ela consegue ali, é uma doença emocional, mas consegue ali ir trabalhando. Mas em algum momento essa doença vai piorando e incapacita. Chegar ao nível, por exemplo, de a pessoa ter o pânico de sair de dentro de casa. Então, aquilo ali está incapacitando aquela pessoa para o trabalho. Então, inclusive, doenças emocionais, psicológicas são acobertadas quando elas incapacitem a pessoa. Tem um ouvinte fazendo uma pergunta aqui já, dizendo: bom dia, gostaria de saber sobre... meu irmão, ele teve um AVC. Como eu faço no caso dele? O AVC, ele é como a doutora está colocando, é uma doença que sequela, ele vai deixar uma sequela. Tem alguns casos que você pode voltar aos labores, né? Você pode voltar a trabalhar, mas tem caso que realmente o AVC causa uma dependência, a pessoa vai passar o resto da vida tendo que fazer terapias, não vai ter condições de trabalhar de nenhuma maneira por falta de coordenação motora, enfim, de vários outros problemas. Nesse caso específico do AVC,
vai depender justamente do grau do AVC ou ele já pode entrar como um auxílio-doença e que pode se tornar posteriormente uma aposentadoria por invalidez? Pronto. Nesse caso de AVC, por exemplo, e qualquer doença, quando alguém vai marcar uma perícia, digamos assim, para poder saber se tem direito a algum benefício por incapacidade, existe lá no meu INSS a opção de marcar a perícia inicial. Então, aquela perícia inicial vai ser realizada e ela vai constatar o grau, digamos assim, se há uma incapacidade parcial ou se há uma incapacidade total em decorrência desse AVC. E aí, passando essa fase da perícia, vai ser avaliado se a pessoa tem a qualidade de segurado e se tem a carência para pedir esse benefício, porque precisam desses dois requisitos também. E a qualidade de segurado é você estar dentro daquele período de proteção do INSS. Então, o que é necessário fazer? Dar a entrada solicitando uma perícia inicial e a perícia é que vai direcionar se vai ser auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, porque aí o médico vai precisar avaliar justamente as consequências. E ele até está dizendo que o irmão está acamado, né, por conta do AVC. Então, a gente já tem aí uma ideia de que é realmente um AVC mais agressivo, Isso. né? Então, possivelmente um caso de aposentadoria. Exatamente. Olha, tem uma pessoa mandando áudio, né? Acho que deve ser pergunta. Deixa eu ver aqui. Gostaria de pedir ao gerente da Compesa que, pelo amor... No caso aqui é uma demanda, né? Da Compesa. Daqui a pouco a gente fala. Outro ouvinte está dizendo o seguinte aqui, ó. Bom dia, Tony Karen. Pergunta para a doutora como faz para fazer uma procuração para ficar responsável pelo benefício do pai, né? Se o aposentado tem uma doença degenerativa que impede a locomoção e não pode ir ao banco ou INSS fazer prova de vida e etc. Como faz para fazer essa procuração? Precisa de advogado? Se um clínico geral pode dar o atestado dizendo da doença do paciente? Qual é vamos dizer assim, qual é o caminho que essa pessoa deve percorrer para poder então fazer essa procuração, doutora? Pronto, vamos lá. Se a pessoa ainda estiver lúcida, ainda estiver consciente, é possível fazer uma procuração pública por meio de cartório. Então, tem que locomover, tem que levar a pessoa até lá ou solicitar para ver se o cartório pode fazer essa diligência, digamos, na casa, mas é necessário o intermédio do cartório para poder realizar essa procuração pública. Quanto a questão de necessitar ou não de um advogado, não necessariamente é obrigatório. Então, depende muito da pessoa se quer que o advogado facilite esse trâmite, digamos assim. Mas teria que ser uma procuração pública. Em caso, por exemplo, de a pessoa não ser mais consciente, não haver mais... Enfim, uma pessoa que, digamos, esteja no estado vegetativo, digamos assim. Então, seria necessário uma autorização judicial para que a pessoa se tornasse curador daquele que está impossibilitado. Entendi. Muito bem. Tem outra pergunta, é uma pessoa aqui que está revoltada, né? E eu tenho certeza que a doutora acompanha, acho que diariamente, as negativas, né, do INSS. O ouvinte está dizendo o seguinte: doutora, não tenho pai, não tenho mãe, tenho escoliose grave desde nascença, tenho tendinite crônica nos ombros, tenho como provar com exames. E ainda assim o INSS me negou. Estou revoltada, estou vivendo de ajuda. Aí está pedindo aqui, me negaram esse direito. Isso, infelizmente, é corriqueiro, né? O INSS muitas vezes não tem nem aí e vai lá, né? Não tem como ver, como é que eu posso dizer, de forma aprofundada, né, o problema daquela pessoa especificamente e acaba negando, né? E aí tem que recorrer para um advogado, né, doutora? Isso. Nesse caso, havendo a comprovação por meio dos laudos, se o INSS negou o pedido a qualquer tempo, ele pode ser recorrido na justiça. É possível que o prazo de recurso administrativo, ou seja, recurso para o próprio INSS, já tenha passado. Mas é possível a qualquer tempo entrar com a ação na justiça solicitando a concessão desse benefício. E ouso dizer que boa parte dos casos, uma vez que vão para a justiça, são concedidos, apesar do INSS ser negado antes. Existem casos, inclusive, que o próprio INSS vê ali que a perícia da justiça foi favorável à pessoa e propõe um acordo. Inclusive, eu tive um caso assim. Então, houve uma proposta de acordo. Tem outra pessoa trazendo um caso aqui, dizendo, bom dia, uma pessoa que tem deficiência visual e faz hemodiálise em outra cidade, tem direito a algum benefício para ajudar a pagar um acompanhante, né? Acho que até despesas também. Por si só, a hemodiálise já permite, né? Quem faz hemodiálise
por exemplo, a gente trouxe até casos essa semana, os pacientes de Serra Talhada fazem 3 vezes por semana, não tem nem condições de trabalhar, né? 3 vezes por semana em outra cidade, não tem nem como trabalhar. E aí tem como pedir um benefício, né? Isso, tem sim. E inclusive vai depender do tipo de benefício, porque, por exemplo, se a pessoa trabalhou por um tempo e tem ainda essa qualidade mantida, ou então, digamos que a deficiência e o problema de saúde iniciou quando aquela pessoa ainda estava trabalhando, possivelmente seria um caso de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, a depender da perícia médica. Mas se for uma pessoa que nunca trabalhou... E ainda tem deficiência visual, que ela disse aqui. Então, justamente. Agrava mais ainda para conseguir esse benefício, né? Agrava e pode ser um caso também de LOAS, a depender. Se a pessoa nunca contribuiu e se constatar de fato essa deficiência, pode sim ser um caso de LOAS. Então tem essas 2 possibilidades. Eu sempre tive uma dúvida. Eu vejo que, por exemplo, eu já acompanhei várias pessoas, doutora Vitória, que ficaram recebendo o auxílio-doença. E aí o auxílio-doença, ele prevê constantes perícias, né? A cada 6 meses, enfim, quem faz quem dá esse lapso de tempo, né? Esse intertício é justamente o próprio INSS, né? Ele diz qual é o prazo que você vai ter que novamente fazer uma perícia para ver se você necessita ou não ainda continuar recebendo. Tem assim uma quantidade, por exemplo, os camarada tá recebendo auxílio-doença já tem 2 anos. E aí o INSS, ele vê, ele mesmo pode tornar esse benefício uma aposentadoria, né? De tanto você ter recebido, eu sempre tive essa dúvida. Certo, então vamos lá. De fato, há um prazo em alguns benefícios para que seja revisado. Vamos pegar o caso do auxílio-doença primeiro. Geralmente, quando o auxílio é concedido, lá no que a gente chama de carta de concessão, que é o documentozinho que concede aquele benefício, vai dizer lá que o benefício vai estar ativo até o dia tal, podendo nos 15 dias anteriores ao término, a pessoa solicitar um pedido de prorrogação, vai passar por uma nova perícia e vai ver se o benefício vai permanecer. Só abrindo aqui um parêntese para poder explicar essa informação bem importante. Aqui em Serra Talhada, por exemplo, está muito difícil para marcar perícia. Então, digamos que o benefício de alguém esteja para acabar mês que vem. Faltando 15 dias, a pessoa solicita. Não tem vaga para fazer a perícia e a INSS não pode cortar o benefício, não. Se só tiver vaga daqui a 6 meses, vão ser 6 meses que a pessoa vai continuar recebendo até a próxima perícia. E com essa perícia ele pode ser cortado ou não. Mas é só para deixar um alerta para a gente, porque pode ser que aconteça de cortar indevidamente antes de uma nova perícia, uma vez que a pessoa solicitou a prorrogação. Bem que a doutora disse que muita gente ia perguntar e ia ficar com dúvida. A gente não vai ter tempo, porque tem um danadozinho ali de um guia eleitoral, né, para a gente colocar ainda. Mas enfim, tem muitas pessoas fazendo perguntas, né? Eu tenho um ouvinte perguntando aqui, ele é advogado ou é médico? É advogado, doutora Vitória Corte é advogada, viu, gente? A gente tá falando aqui de alguns benefícios, né? Auxílio-doença, benefícios por incapacidade, enfim. Então, você pode, tem muitas pessoas perguntando, né? Tá dizendo aqui, o meu filho sofreu um acidente, né? Está em incapacidade de trabalhar e não se aposentou, né? O que fazer? Tem muito isso também, essa questão. O camarada sofre um acidente e, como a doutora colocou, tem algum tipo de sequela que não permite que ele exerça, né, uma atividade que ele desempenhava antes ou até outra, e ele pode, então, se tornar, além de receber esse benefício, daqui a pouco pode ter aí essa aposentadoria, né? Isso. Funciona dessa maneira, né? E só uma informaçãozinha, primeiro sobre aquela pergunta ainda que tu tinha feito, tem mais algo importante. Então, o INSS vai dizer qual vai ser o prazo para encerramento do auxílio-doença. Mas, por exemplo, a aposentadoria por incapacidade permanente, ou seja, o benefício por incapacidade permanente, que é a aposentadoria, vai acontecer o seguinte: a cada 2 anos, a pessoa pode ser chamada para uma perícia revisional para ver se continua com incapacidade total e permanente. Mas quando essa pessoa completar 60 anos, não é preciso mais haver essa perícia revisional, e se a pessoa tiver já com 55 anos ou mais, mas tiver pelo menos 15 anos de aposentadoria, também não vai ser mais chamada. É meio que o benefício agora se torna vitalício, entre aspas, né? Vai receber de uma forma compulsória, né? Vamos dizer assim, ele estava ali, ele automaticamente já se torna uma coisa
até o Isso. resto da vida dele, né? E o INSS também pode converter automaticamente esse auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, chamando para uma perícia. E quando vê a perícia revisional do auxílio-doença, vê que a pessoa agora está apta a se aposentar, então o INSS pode automaticamente converter. Ou o próprio segurado, o próprio beneficiário pode solicitar essa perícia. E sobre o caso do rapaz que está acidentado... E ele disse que tem 5 anos que recebe o auxílio-doença e ainda não transformaram em aposentadoria. Como é que pode? Acontece. Então, pode haver essa solicitação. Tudo pode acontecer, porque o pode. INSS é meio complicado, viu? É. Doutora Vitória, obrigado mais uma vez pela participação. Eu que agradeço. Se Deus quiser, quando a gente se livrar aí do guia eleitoral, a gente vai mais ter tempo aqui para tirar muitas dúvidas, mas Sim, infelizmente estou à a gente... disposição. Exatamente, a gente continua com o nosso quadro, conhecendo os seus direitos, e é muito importante, né, que cada um saiba o que você pode fazer, né? Muitas vezes você acaba padecendo, passando dificuldades, por conta que justamente não está com condições de trabalhar e tem o direito de pedir um benefício e não tem condições porque não tem muitas vezes o conhecimento. E o intuito é esse mesmo. Então, agradeço demais a oportunidade, agradeço a todos vocês da cultura e também a Lia que fez esse intermédio e deixar aqui um oi para ela. Um abraço para a Lia. Deixo também essa disposição para poder ajudar da melhor forma possível. Muito bem. Bom, pessoal, obrigado aqui a doutora Vitória Corte. Vamos aqui